Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e hoje nesse vídeo nós vamos responder aí, ao amigo que fez uma live, com os professores Ferreirinha, e o Euler, sobre Joséfo. Certo, pessoal? Nós vamos responder aqui algumas objeções, tá? Pessoal, desde já peço para que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, dê uma força ao canal aí, tá bom, pessoal? E eu peço aí, tudo que vocês forem comprar, compre por nossos links aí, tudo que vocês forem comprar, pela Amazon, pela Americanas, Submarinos, peço aqui, compre pelos links aqui, que assim vocês patrocinam o meu trabalho, vocês me incentivam a trazer mais, tá bom? Pessoal, aqui nós estamos no artigo do Logos, tá bom? Do site do Logos. Eu não vou ler totalmente o artigo aqui, já vou tentar resumir, Então nós vamos fazer aqui uma série de respostas, objeções ao testemunho flaviano, do Flávio Joséfo lá. Quem não conhece já tem vídeo sobre isso, já tem artigo sobre isso, peço que vocês vejam. Eu não vou falar tudo aqui, tá bom, pessoal, que vai ficar muito longo. E vou tentar fazer aqui, responder uma série de objeções. E se vocês quiserem que eu responda as outras objeções, deixe aqui nos comentários, pessoal, porque dá trabalho fazer vídeo, dá trabalho pesquisar tudo, Porque tudo que eu falo aqui é com referências e tudo mais, tá certo, pessoal? Então peço para que vocês apoiem o meu canal, tá bom, pessoal? Divulguem seus grupos, divulguem os amigos. Inscrevam-se nos outros canais, eu tenho outros projetos, tá, pessoal? Porque vocês sabem, eu tenho canal de desenho, eu tenho canal de empreendedorismo, de saúde. Peço que vocês dêem um apoio, pessoal, Vamos crescer aí, porque é coisa boa, certo, pessoal? E tudo que vocês comprarem aqui, vocês podem adquirir pelo blog aqui, tá vendo? Anúncio. Vocês patrocinam o meu trabalho, tá bom, pessoal? Então nós estamos aqui, Neste artigo, vou tecer meus comentários na live do amigo lá, que participou com os professores Ferreirinha e Euler. Antes de mais nada, é preciso salientar que essa ideia de Jesus mito que ele defende é totalmente marginal e minoritária na academia. Os miticistas não são levados a sério. Desde já, pessoal, quero deixar claro aqui que estou discutindo ideias, tá bom, pessoal? Não estou discutindo pessoas, estou discutindo argumentos, tá bom? Em contraste, o consenso acadêmico dominante sustenta que Jesus era uma figura histórica que viveu na Palestina romana do século I e que ele foi batizado e crucificado. As referências vocês podem ver aqui, tá bom, pessoal? Tudo isso aqui é referência acadêmica, tá bom? De historiadores e estudiosos, tá bom? Além disso, os principais estudiosos não têm consenso sobre a historicidade e os outros detalhes importantes das histórias dos evangelhos, ou sobre a extensão em que as epístolas paulinas e os evangelhos substituíram o Jesus humano histórico como a narrativa religiosa de um Cristo da fé sobrenatural. Essa aqui é a opinião dessa referência, tá bom, pessoal? Eu não gosto muito de falar, não existe Jesus histórico. Existe o Jesus dos evangelhos, que é um Jesus, que é o Jesus histórico. Porque esse termo Jesus histórico foi surgido ali no século XIX, naquela escola liberal racionalista, tá, pessoal? Não é exato isso aí, tá bom? Então nós vamos ver aqui algumas citações de estudiosos que falam sobre essa questão de mito, dessa teoria de Jesus mito. Esses miticistas ficam defendendo, alegando que Jesus não existiu, que Jesus é cópia de mitos, que Jesus é cópia de tal e tudo mais. Aqui, o Golota, 2017. Por miticismo de Jesus. Dado o status marginal dessas teorias, a grande maioria permaneceu despercebida e não tratada dentro dos círculos acadêmicos. Patrick Gray, mais seriamente duvidado mesmo por aqueles que acreditam que muito pouco sobre sua vida ou morte pode ser conhecido com certeza. Embora permaneça um fenômeno marginal, a familiaridade com a teoria do mito de Cristo tornou-se muito mais difundida entre o público em geral com o advento da internet. Larry Hurtado, nesse livro aqui, nesse artigo. Por que a ligação de Jesus mítico não tem tração ou apoio com os estudiosos? A visão do Jesus mítico não tem nenhuma tração entre o grande número de estudiosos que trabalham nesses cristãos, judeus, ateus ou não declarados quanto à sua posição pessoal. Os defensores do Jesus mítico podem descartar essa afirmação, mas ela deve valer alguma coisa se, após cerca de 250 anos de investigação crítica da figura histórica de Jesus e das origens cristãs, e a devida consideração das alegações de Jesus mítico ao longo do último século ou mais, este espectro de estudiosos a julgou pouco persuasivas, para dizer o mínimo. Quer dizer, durante todas essas alegações que esse pessoal de YouTube ficam trazendo, não é nada novo, pessoal, já foi tudo refutado, de alegação, tudo já foi falado. Michael Grant, ele disse: nos últimos anos, nenhum estudioso sério se aventurou a postular a não historicidade de Jesus, ou pelo menos muito poucos, e eles não conseguiram descartar a evidência muito mais forte, de fato, muito abundante, em contrário. Então nós vemos aqui que são historiadores, pessoal, são estudiosos, não são palpiteiros. Bart Ehrman, no livro Jesus Existiu,
É justo dizer que os miticistas, como um grupo e como indivíduos, não são levados a sério pela grande maioria dos estudiosos nas áreas do Novo Testamento, cristianismo primitivo, história antiga e teologia. Isso é amplamente reconhecido, para seu desgosto, pelos próprios miticistas, né? Já falamos sobre o testemunho flaviano, provamos que ele não é uma fraude, como alega o amigo lá, né? Pode ter algumas interpoladas, porlações, né? Mas a maioria dos acadêmicos considera autêntico que o José mencionou Jesus de Nazaré 2 vezes. Essa é a minha posição. Ou seja, é um absurdo, né? É uma minoria que diz que essa questão que José não mencionou Jesus, que o testemunho ali é uma fraude completa, criada por Eusébio, essa teoria depois a gente vai né, falar sobre isso, desmascarar, né, isso. Então, assim, é uma minoria. A maioria dos estudiosos considera que realmente é autêntico. José mencionou, pode ter algumas palavras, mas é autêntico. José mencionou Jesus 2 vezes. Ali, né? Antes de começar, noto que o amigo ali comete algumas falácias, como o argumento do silêncio. Jesus é invenção. O que é argumento do silêncio? Só porque um historiador, uma pessoa não mencionou alguém, não significa que ele não exista. Existem vários casos de autores, né, que não mencionaram outros personagens históricos, não é por isso que eles não existiram, né? Jesus é a invenção dos romanos, etc. Essas teorias não são defendidas por acadêmicos. Os 4 livros do Novo Testamento são nossas principais fontes de informação sobre a vida, ministério, milagres, morte e ressurreição de Jesus. Todos eles são baseados em depoimentos de testemunhos oculares. Aí temos aqui o Evangelho segundo Mateus. Por isso que eu peço para que vocês acessem o artigo que está tudo aqui com referências e tudo mais, tá bom, pessoal? Então vocês podem ver aqui, ó, foi escrito dentro do ano aqui entre 40 e 41. Ou seja, vocês podem ver que todo o Novo Testamento foi escrito no século I, dentro do tempo ali, próximo dos eventos, certo? Pelos padrões da historiografia antiga, tal riqueza de dados antigos é mais do que suficiente para termos certeza sobre os fatos sobre Jesus. Não há nada mais na história antiga que seja tão bem documentado quanto esse. Mas há mais, há também o testemunho de José. Tito Flávio José foi historiador judeu do século I, cujas obras monumentais Antiguidades Judeus e a Guerra Judaica nos fornecem a maior parte do que sabemos sobre a história judaica do século I depois de Cristo, além de fornecer detalhes interessantes sobre a história romana. Então tá aqui, ó. Então vocês podem ver, esse é o testemunho flaviano, o trecho, né, onde ele fala, né? Então vocês podem ver mais aqui no artigo, tá bom? Já vou ir direto para a objeção, vai ficar muito comprido aqui, tá bom, pessoal? Aqui, ó, né? Que este testemunho surpreendente corrobora os milagres de Jesus, né? Tal. O que as evidências dizem sobre o testemunho flaviano? A primeira coisa a notar é que o testemunho flaviano está presente em todos os manuscritos conhecidos das antiguidades de José que existem nessa parte do livro. É verdade que o mais antigo desses manuscritos, o Codex Ambrosianus 370, data do século XI, mas uma diferença de idade tão longa entre a data da composição e o manuscrito mais antigo não é atípica para manuscritos antigos. Uma vez que o conteúdo de um livro é determinado pelo que está realmente no livro, isso significa que a presunção inicial é a favor da autenticidade do testemunho flaviano, e são aqueles que argumentam contra a sua autenticidade que devem argumentar contra isso. Tá bom? Então vocês podem ver aqui mais dados, tá bom, pessoal? Já vou pular aqui para a primeira objeção. Argumento número 1. Nenhum judeu teria escrito tais coisas sobre Jesus. Tá? Então essa aqui é a alegação, né? O argumento mais forte comum contra a autenticidade do testemunho flaviano ainda é o primeiro, levantado há mais de 4 séculos por Lucas Osiander, né? Como diz Paul Meyer. Nenhum judeu poderia ter reivindicado Jesus como Messias, que restou dos mortos, sem se converter ao cristianismo, e Joséfo não se converteu. Antes de considerarmos as respostas a esse argumento, observemos alguns problemas com o próprio argumento. Primeiro, cada pessoa é um indivíduo, não apenas um grupo, membro de um grupo, e pode fazer coisas que normalmente não são feitas por membros desse grupo. Joséfo certamente fez coisas típicas dos judeus. Por exemplo, os judeus deveriam ter o mínimo possível de contato, né, com os gentios, como Pedro aponta. Você sabe que como é legal para um homem judeu fazer companhia ou ir para outra nação. No caso de Joséfo, no entanto, quando Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo, Joséfo poderia ter permanecido na Judéia e compensado pelos romanos com um pedaço de terra perto de Jerusalém, a antiga mansão de Vespasiano no Quirinal e uma pensão anual para financiar seus empreendimentos literários. Sua relação como cliente com a família imperial flaviana era tão próxima que ele poderia ser renomeado para Flávio Joséfo, né? Então, portanto, é questionável afirmar que Joséfo faria ou não com base no fato de ser judeu. Segundo, como sabemos que Joséfo não se converteu de fato ao cristianismo, talvez secretamente? Estudiosos apontam que Orígenes critica 2 vezes Joséfo por não ter aceitado Jesus como Messias. Esses estão em Contra-Celso, né, no qual Orígenes comenta sobre Joséfo que o mesmo autor, embora não acreditasse em Jesus como Cristo,
em comentário em Mateus, né, no qual ele afirma, e maravilhoso é que, embora não tenha recebido Jesus como Cristo, mesmo assim deu testemunho de que Tiago era um homem tão justo. Agora, isso é uma coisa muito interessante. Os pais da igreja primitiva, mesmo aqueles anteriores a Orígenes, nos contam muito sobre o fato de que os livros dos evangelhos foram escritos em datas antigas pelos apóstolos Mateus e João, por Marcos, o companheiro de Pedro, que registrou o testemunho deste, e por Lucas, o colaborador do apóstolo Paulo. Este testemunho múltiplo e abundante é muito mais do que suficiente para provar esses fatos de origens evangélicas, mas eles são uniformemente descartados ou ignorados pelos estudiosos liberais. Os pais da igreja não são confiáveis, nos dizem. Eles não têm fonte independente de informação. Eles não são confiáveis. Mas se um deles fez um comentário que os liberais acham útil, ora, então o padre da igreja, não somente somente aquele único fato, mas somente aquele único fato, torna-se uma autoridade irrepreensível. Devemos acreditar no que Orígenes diz sobre José, embora esteja escrevendo até um século e meio após a morte de José, e não nos diga como ele sabe que José não acreditava em Jesus. Esse duplo padrão é um perigo, né, um obstáculo, uma característica, né, da erudição liberal. Mas vamos supor que José não acreditasse em Jesus. Isso significa que ele não poderia ter escrito as coisas que encontramos no testemunho flaviano? Examinamos cada uma das objeções de Yamauchi, que é um historiador também, né, Edwin Yamauchi. Né? Primeiro, se de fato alguém deve chamá-lo de homem. A afirmação contra Yamauchi de que isso implica que Jesus era mais do que humano, ela está simplesmente levantando uma questão que é muito razoável à luz dos milagres que Jesus fez, dos quais Joséfo mostra conhecimento. Mesmo no tempo de Jesus, as pessoas, e não apenas seus seguidores, se perguntavam quem ele era e faziam sugestões consistentes em chamá-lo de algo mais do que homem, do que um homem. Né? Agora o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome se tornou bem conhecido, e ele disse: João Batista ressuscitou dos mortos, e portanto esses poderes estão operando nele. Outros diziam, é Elias, e outros disseram, ele é um profeta, como um dos profetas. Está aqui Marcos 6, 14 e 16. Particularmente, se José não fosse um crente, ele se perguntaria exatamente quem ou que Jesus era. Além disso, quando consideramos que os cristãos certamente chamaram Jesus de homem, não é razoável supor que um interpolador cristão escreveria tal declaração. Na verdade, parece menos provável que um cristão escreva isso do que um judeu. Segundo, ele era o Cristo. De acordo com Yamauchi, né, em sua referência a Tiago, José escreveu que Jesus foi chamado o Cristo. E é improvável que José o chamasse de o Cristo aqui, se em outro lugar ele apenas dissesse que ele foi chamado de o Cristo. Sério? Vejamos Mateus 1, 16 e 17. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até o cativeiro na Babilônia, são 14 gerações. E desde o cativeiro da Babilônia até o Cristo, são 14 gerações. Né? Agora, se um escritor do Evangelho pode se referir a Jesus como aquele que é chamado Cristo, e como Cristo em versículos consecutivos, por que José não pode se referir às duas passagens amplamente separadas em seu livro? Né? Então aqui nós vemos, pessoal, eu não vou ler tudo aqui porque é muito extenso, tá? E vocês podem ver mais aqui no artigo, só estou tentando dar uma resumida, tá bom? Vamos lá, pro terceiro aqui, né? Ele apareceu para eles vivo no terceiro dia. E Yamauchi sugere que isso é uma interpolação, porque não é provável que o Joséfo, o incrédulo, declarasse que Jesus ressuscitou dos mortos, enquanto Maier insiste que nenhum judeu poderia ter reivindicado Jesus como Messias, que ressuscitou dos mortos, sem se converter ao cristianismo, e Joséfo não se converteu. Mas por que deveríamos supor que José não declararia o fato de que Jesus ressuscitou, se é isso que as evidências indicam? Afinal, ele tentou ser um historiador cuidadoso, e se as evidências indicavam que Jesus ressuscitou dos mortos, por que ele não deveria declará-lo? Sabemos de fato que muitas das testemunhas oculares da ressurreição estavam vivas durante a vida de José. Então José pode ter achado convincente a evidência de que Jesus ressuscitou. A evidência, a objeção, é claro, é que um judeu que acreditasse que Jesus ressuscitou dos mortos certamente teria se convertido. José não se converteu. No entanto, mesmo se aceitarmos a afirmação de que José não se converteu, a objeção é falsa. Conversão não é garantida. Como prova disso, considere o rabino e teólogo judeu e ortodoxo Pinchas Lapide, do século XX. Ele se comprometeu a examinar as evidências históricas relacionadas à questão da ressurreição de Jesus e se convenceu de que isso aconteceu, dizendo: aceito a ressurreição de Jesus não como uma invenção da comunidade de discípulos, mas como evento histórico. E aí? Né? No entanto, ele não se converteu ao cristianismo, e se for o caso de Lapide, não há base para dizer que não poderia ter sido o caso de José. Em suma, então, dos 3 detalhes do testemunho flaviano que são alegadamente interpolações cristãs, a evidência não consegue provar essa afirmação nem mesmo para um deles.
com evidência mais forte para a inautenticidade dessa passagem desmascarada, vamos agora considerar os outros argumentos apresentados contra ela, nenhum dos quais tem muito peso. Tá bom, pessoal? Então, se vocês quiserem ver mais respostas a outras objeções aí, dá trabalho fazer isso, pessoal, né? Vocês deixem aqui nos comentários, comentem, eu respondo, comentem suas dúvidas bíblicas aí, né? Científicas, teológicas, que eu respondo, tá bom, pessoal? E se vocês quiserem saber mais, se aprofundar mais, eu recomendo aqui o treinamento, né? O curso, o Combo Acadêmico em Teologia, né? Da Universidade da Bíblia, que é interdenominacional e tem milhares de alunos. Tá bom, pessoal? Tudo que vocês quiserem saber, se aprofundar mais, está aqui, somente pelo link oficial aqui na descrição. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Um abraço e até mais.